Olá, meus amigos, muito obrigada pela presença, pelo carinho de sempre, pela confiança, sobretudo. Ainda nós estamos dentro do projeto com relação às tragédias mundiais e locais. Esse canal é o canal Ivani Marchese, que não é um canal de religião, mas de religiosidade, e nós queremos uma religiosidade compatível com a transição da Terra e a estabilização da Terra, já daqui a algumas 5 décadas, no mundo de regeneração. Então, nós até queremos uma educação para uma cidadania cósmica. Temos até um currículo com sugestões metodológicas e didáticas que constou de um livro cuja cópia é esta. Esse livro está publicado pela Amazon e lá vocês podem encontrar como e-book, bem como vocês podem encontrar comigo na forma de cópias, mas cópia fiel. Mas então hoje nós ainda vamos falar da tragédia no Rio Grande do Sul, mas nós vamos falar de acordo com o canal de Jordelei dos Santos, que eu gosto sempre de dar a fonte, que ele vai comentar, embora que rapidamente, de forma sucinta, o que ele viu, o que existe de lá, imaterialmente falando, enquanto acontece a tragédia material. E por falar em canal, eu peço que vocês, se gostarem, dê o like, pode dar o dislike também, porque é sempre um motivo da gente rever o que fez, e compartilhar, porque quanto mais compartilha, mais informação a gente tem. E eu não falo do que aquilo que eu gostaria de falar. Aliás, é um tema que eu estou esperando já agora há 2 meses para falar e não consigo, porque o projeto atual é que se tire esse pânico, essa aflição e esse medo com relação às tragédias naturais. E para fazer isso, não se pode usar de sensacionalismo, mas de informação sim. Não se pode usar de alarmismo, mas de ponderação e confiança na providência divina. E como eu disse, o canal do Jordelei dos Santos, ele traz essa informação sobre o lado oculto do Rio Grande do Sul. E também a fala de hoje é baseada numa fala que o Divaldo Pereira Franco fez, eu acho que foi até para a Federação Espírita Paranaense, com relação às tragédias. E o Divaldo, ele tem um pensamento histórico muito completo, a meu ver. Então ele fez um apanhado das principais tragédias acontecidas na Terra, ou melhor, ele falou desde o cosmo, desde a constelação do cocheiro, porque todos nós aqui terráqueos não somos autóctones, não somos daqui, nós somos do braço de Órion, principalmente da constelação do cocheiro, esse lado de Capela. Então o Divaldo começa a falar desse exílio, começa a falar da Lemúria, da Atlântida, que se autodestruíram por guerras rapaces de poder. Poder, dinheiro, materialidade, enfim, desenfreada. Porque nenhum progresso material, o progresso financeiro inclusive, é mal visto. Ele não pode ser fonte de obsessão e fonte de subjugação do próximo, quer esse próximo seja o mineral lá da mina, ou vegetal da selva, ou animal do abate, ou nossos animais que convivem conosco, retirando as energias maléficas e doentias que primeiro acontece com eles, para depois acontecer conosco, talvez nem aconteça, e se acontecer de maneira atenuada e bem protelada. Mas tudo isso nós não levamos em consideração. Então Divaldo fez um apanhado até nos dias atuais, passa por algumas tragédias, como eu disse, Lemúria e Atlântida, vai para a Europa e considera as erupções, os tsunamis e os maremotos. E isso não é muito antigo não, porque, por exemplo, nós temos notícia do Vesúvio, do Etna, e poucos depois de Cristo. Temos notícia dos terremotos de Lisboa, da Calábria, aí praticamente no século, respectivamente, 18 e 20, 19 e 20, aqui com relação à Calábria. Tanto é que é muito difícil encontrar documentos antigos no sul da Itália, porque a Itália, um pouco da Espanha, Portugal, está numa faixa tectônica
que de vez em quando elas se acomodam lá e nos desacomodam aqui. Então é hora da metodologia astral usar de exílios ou para planetas melhores ou para planetas piores. Até agora podíamos ter, para mim, até uma grata alegria de saber que poderíamos voltar para a Terra, porque a Terra é um planeta tão belo, está em franco progresso. Mas agora, todos que renascem não vão, se precisar reencarnar na Terra. Eles vão ter que reencarnar ou no mundo melhor ou no mundo pior, dependendo do caso. Então, eu já citei as duas grandes fontes, depois eu retorno a ela, e é muito bom também para retirar o nosso medo, a nossa aflição, a nossa angústia e a nossa sensação de impotência. É muito bom nós sabermos a nossa missão de vida, para que nós viemos. Nós entramos numa escola. Assim que a gente é concebido, na hora mesmo da concepção, a gente já está matriculado e é aluno dessa escola chamado Gaia, quando a gente se refere nos corpos invisíveis do planeta Terra, ou quando a gente já se refere aos corpos astrais nossos mesmos. Então, o que acontece? Nós matriculamos nesse planeta. Um dia a gente tem que sair dessa escola, quer diplomado, como muitos saem coletivamente nas tragédias, ou até mesmo estacionados, como muitos saem também, já ficam nas colônias adjacentes, não voltam mais para cá, ou em situações piores, como os grandes ditadores, como os grandes fazedores de guerra, como os grandes iludidores, não sei se posso usar esse termo, os professores aí de língua me ajudem, no caso daqueles que vendem ilusões, que trapaceiam, que eles provocam o pânico, o alarmismo, a depressão até e o sentimento de impotência. Então, como eu estava dizendo, o que nos afasta dessas situações? Primeiro, ter conhecimento do que está acontecendo no mundo, mas não se fazer escravos, dependentes dos canais midiáticos ou das pessoas que tratam aquilo de maneira escabrosa e fica repetindo a mesma cena, mesmo porque cada vez que a gente repete uma cena, se forma aquela imagem e aquilo vai se consolidando e tende para não se cair no esquecimento, para ela ter, olha, as formas pensamentos é do que eu estou falando, as formas pensamento precisam de alimentação. Minha mãe contava sempre uma história de um casal que paupérrimo, doente, deficiente, mas que havia uma desarmonia tão grande no lar e que eles, principalmente a mulher, que era a parte que se julgava mais enfraquecida, ofendia muito a todos com a palavra desgraça, maldição, e a outra até já esqueci, era um trinômio, então minha mãe falava, não pode falar. Com o correr do tempo, né, a gente amadurece, vai procurar por que essas maldições, por que esses provérbios, é que as formas de pensamento geradas são grotescas, enfermiças, elas são enfermas e enfermizam o ambiente, paupérrimas, desesperadas. Então não podia usar isso, essa expressão. Mas havia há esse fundo de verdade. Então as formas pensamentos, elas precisam de alimentação. Aí essa pessoa procurou um místico, o chefe da casa, ele falou, não, vocês brigam demais, essas três palavras, maldição, desgraça, não pode ser dito, falou a outra, eu não consigo me lembrar mais. O pior é que a minha mãe já faleceu, não tem ninguém do tempo dela, mas porque também os anos já estão aí nas janelas, eu estou já entrando numa senectude muito próxima, e não tem com quem conversar sobre essas três palavras. Então você fala o seguinte, você deixa tudo lá, tudo, sai com a roupa do corpo, documento. Dinheiro que você tiver também você deixa. E procura uma nova casa. E não olhe para trás. Aí eu me reporto a história da mulher de Lote, da estátua de sal, lembra da Bíblia? Não olha para trás, deixa tudo lá.
E na medida que o homem ia fechando a casa, as formas pensamento se materializaram de uma tal maneira que elas gritavam, elas arrancavam cabelos, e era muito medonho de ver. Aí ele fechou a casa e a mulher falou: nossa, mas eu esqueci meu par de chinelos, eu vou voltar para buscar. Ele falou: não, nós somos proibidos, não vai voltar. Volto, é o único que eu tenho novo. E voltou, e nunca mais saiu da casa. Não sei o final disso, mas é só para exemplificar a força que tem uma forma de pensamento, não na medida que qualquer meio, a narração de um vizinho, de um amigo, sobre um assassinato, sobre uma tragédia, as imagens correspondentes de sacrifício nesses meios não nos fazem bem. O que nós temos que fazer? Ajudar se houver donativo a mandar, ajudar com prece quando não se pode ajudar de jeito nenhum diferente. Tá, então isso é o conhecimento. Então nós nascemos para a solidariedade, nós nascemos para o autoconhecimento, para o conhecimento, o fato, a tragédia também é conhecimento, mas não pode ser aprisionamento. E para a solidariedade com todos os reinos. Então agora que nós vamos passar, eu já pincelei rapidamente, muito rapidamente, isso não é nem rapidamente, eu passei pela fala do Divaldo, porque aí ele vai tratar dessas tragédias e do valor de não se agarrar a isso, porque também na medida que a gente entra nessa impotência, nessa depressão, porque eu não posso fazer nada, ninguém pode, a chuva não para, a lama não para, nós nos conectamos com as trevas que reforçam as formas pensamentos e criam chips que vão nos tornando autônomos, cada vez menos corajosos, cada vez menos resilientes, cada vez mais dependentes. Mas que chips é esse? Chips mesmo, como se fosse um transistor colocado nos nossos corpos astrais. Os corpos estão aqui, gente. Convém que vocês dêem uma procurada na playlist, porque também tem no nosso canal uma playlist com esse tema. E com o correr do tempo, se a pessoa sobreviver, ela vai ter materialização de coisas decorrentes dos chips, ou de alguma presença virótica, crônica, ou seja do que for, uma lesão em determinado órgão. Então é muito sério essas coisas. Esse é o lado oculto das tragédias. Esse é o lado oculto da tragédia, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Não esquecer que até o Canadá, a Suíça, que é um país tão ajeitadinho, não é à toa que ele é o país dos relógios, né? Que é uma coisa também muito perfeita, muito organizada e planejada. Ela sofreu lá uma grande catástrofe. O Canadá, os Estados Unidos, cada um de um jeito. A Itália vive às voltas com isso. Não esquecer das grandes chacinas empreendidas pelos reis e rainhas do mundo esse tempo afora. E a gente fala mais do Rio Grande do Sul porque foi muito explorado. Então, se foi muito explorado, vamos explorar também pelo lado verdadeiro. Então, a espiritualidade vive nesses últimos meses empenhada nesse projeto de resgatar o lado positivo dessas coisas. Então, voltando ainda ao Divaldo, o Divaldo fala que criou-se no nosso inconsciente, individual e coletivo, o medo do castigo. Não a confiança no ressarcimento de contas e até a obrigatoriedade, mas o medo. Então esse medo, esse castigo, foi transferido por um poder supremo, no caso Deus. Então que Deus castiga. O Rio Grande do Sul está sendo castigado, o Pantanal está sendo castigado, porque lá há muita riqueza, muita divisão, muita diferença de classes. Olha, nós já comentamos as causas aqui mesmo, nesse horário, nessa live, nesse estúdio. Nós não vamos voltar a isso. São hipóteses. A causa verdadeira, nós não temos o controle sobre ela. E essas tragédias, repito, já disse, estou repetindo, acontecem de maneira como método didático para apressar a solução de dívidas ou o advento da terra como regeneração e o apressamento de alguns da libertação dessas formas de pensamentos,
desses chips, dessa infelicidade miasmática até. Então, o Jordelei dos Santos, ele falou o seguinte: depois que passaram-se as tragédias iniciais no Rio Grande do Sul, ele foi até Porto Alegre como vidente. E o que teria visto ele? Ai, mas será que ele viu mesmo? Não estou entrando nesse mérito. Eu vou até usar o que teria visto ele, segundo as palavras dele. Vocês podem acessar, aí vocês ficam com a opinião que vocês quiserem. Eu sempre procuro tratar o tema com algumas fontes escritas, no caso livro, e também com algum artigo escrito ou falado de um bom canal da internet, não desses canais que vivem monetizados, não tem mal nenhum nisso, mas é uma pressa, um assodamento em dar a notícia, em comentar a tragédia, sem realmente mostrar para que ela está existindo e para que ela existe, por quê, e o que se pode tirar dela. Então ele disse que ele retomou ao centro de Porto Alegre, principalmente na parte baixa, próximo aos rios e lagoas, e o que ele viu? Uma situação do século XVIII na escravização e uma situação do século... as situações do século XIX. Farroupilhas ainda combatendo em trincheira. E a Guerra dos Farrapos é do século XIX, 1800, lá a data, não vou precisar com assertiva. Dentro de trincheira, e à medida que a água e a lama vinha descendo, eles ficavam desorientados e procuravam ponto de apoio. E nessa procura de ponto de apoio, eles começaram a notar mas cadê o inimigo? Onde está o inimigo? Para onde nós vamos fugir? Que eles estão enganados em alguma coisa. Nesse momento, eles eram resgatados. Ele presenciou o resgate de um dono de bordel e as suas funcionárias e seus funcionários, que também, assim, à medida que a água subia, num prédio muito antigo, eles subiam também. E eles já estavam no último andar e a água não parava, porque foi muito forte mesmo a tragédia. Então eles entraram em pânico, não sabiam para onde ia, nesse momento, porque ninguém está sozinho no mundo. Nós temos o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, enfim, os seres, as entidades, mesmo os devas, que nos auxiliam e nos livram da situação ou minimizam o nosso sofrimento. Nesse medo que eles sentiram, nesse desespero de não ter para onde ir, eles foram resgatados para as colônias próximas do Rio Grande do Sul e inclusive do Mato Grosso. Então, esse é o lado oculto das tragédias, em especial da tragédia do Rio Grande do Sul. Alguma coisa acontece ainda que as águas e a lama conseguem o que o indivíduo, enquanto humano, mesmo os anjos guardiões, enquanto anjos protetores, não conseguiram. Então fica aí a mensagem. Eu agradeço, viu, a atenção de sempre, e fica a recomendação. Tenhamos a consciência tranquila. Por isso nós temos que andar, e a recomendação é de Paulo de Tarso, como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Obrigada a todos, não se esqueçam de compartilhar, de inscrever no canal, porque particularmente eu preciso desse retorno. Obrigada.